Olá pessoal, boa noite. Sou o Hector Amarante, jornalista aqui da Unidade de Marketing e Comunicação do Sebrae. Dando sequência a o trabalho de lives que a gente vem fazendo aqui nos últimos dias sobre temas que fazem parte do dia a dia dos empresários, hoje nós vamos receber aqui o Leonardo Dias. Ele é economista e advogado tributarista e consultor credenciado do Sebrae. A gente vai tratar aqui de um tema que pode ser muito importante nesse momento que as empresas estão enfrentando dificuldades com relação ao seu fluxo de caixa. A gente vai tratar da recuperação de tributos, como aumentar o fluxo de caixa com a restituição de tributos. Então a gente vai receber o Leonardo e vai ter a participação do Geraldo Magelo, um empresário aqui, porque ele vai ser o mediador desse debate. Então eu vou fazer o convite agora ao Geraldo. Boa noite a todos. Boa noite, Geraldo, tudo bem? Tudo bem, estou à disposição aí do Sebrae para poder ajudar a classe empresarial, o micro, pequeno empreendedor, a encontrar soluções para enfrentar esse momento. Então, Geraldo, só um instantinho, eu vou aqui fixar o tema da conversa de hoje, para que você e o Leonardo possam estar aqui ao meu lado, para que a gente possa trocar essa ideia. Só um instantinho. Pronto. O Leonardo está aqui ao meu lado, vou passar a palavra para ele, e aí vocês vão trocando essa ideia e orientando os empresários como utilizar a recuperação de receitas a partir dos tributos. Leonardo. Olá, seu Geraldo, boa noite. Boa noite a todos os empresários aqui do estado de Sergipe. É com muita honra aí, com muito agradecimento que a gente vem aqui no Sebrae atender esse convite junto a você, Geraldo, que já é parceiro, já conhece aqui a prestação dos serviços do Sebrae. Então, agradeço muito ao Sebrae o convite e a você, Geraldo, por mediar e tirar as dúvidas dos empresários, que eu acredito que é um momento aí de de dúvidas, dificuldades, e acredito que é um momento de que a gente possa juntar os esforços para fazer a diferença aqui no nosso estado. Com certeza, Leonardo, eu quero agradecer ao Sebrae também por poder participar dessa live. Na verdade, a gente está vendo a maior crise da história do Brasil e do mundo. Como gerar receita? Como gerar receita para manter o fluxo de caixa das empresas? Principalmente para os microempreendedores e pequenos empreendedores que não têm uma assistência técnica disponível. Perfeito. Então, Geraldo, respondendo a sua pergunta, né, nós queremos fazer realmente uma diferença muito grande hoje nessa live. Então, o primeiro ponto que eu quero falar é que os empresários que nos escutam aí, ele comece agora a pegar um papel e uma caneta, porque nós vamos estar trabalhando aqui com alguns termos técnicos e nós queremos fazer a diferença para esses empresários. Então, amanhã ou depois da manhã, quando ele tiver em uma reunião com o contador, com o empresário, a gente quer que ele saiba o que ele vai pedir a essas empresas de contabilidade ou administradores para poder fazer a diferença no negócio dele. Então, o primeiro ponto é pegar um papel e uma caneta. E aí eu começo dando uma breve introdução. Uma pesquisa, Geraldo, recentemente, uma pesquisa do IBGE, ela divulga que 95% das empresas no Brasil pagam tributos a maior. Ou seja, considerando que a gente já tem uma carga tributária extremamente elevada, o empresário ainda se depara com um pagamento a maior através de bitributação, ou seja, ele paga uma carga tributária além da devida e muitas vezes ele entra em dificuldade financeira porque ele não consegue perceber até que ponto ele tem de folga de fluxo de caixa. Portanto, hoje nossas empresas têm apenas 26, 25, 20 dias de caixa para frente. E o objetivo hoje é exatamente responder essa pergunta. E aí eu vou sendo agora bem direto, porque esse tempo foi realmente para que o empresário ele pegue aí essa caneta. Mas Leonardo, muitas vezes a falta de assessoria, de conhecimento, faz com que o empresário não vá atrás de recuperar receitas. E o momento hoje vai fazer com que todo microempresário, pequeno empresário,
busque soluções criativas. Perfeito. Essas soluções, sair da zona de conforto e buscar alternativas para o seu próprio negócio. Eu acho que esse tema de geração de receita, de recuperar a receita, é muito importante para poder orientar nossos colegas. Perfeito, porque a complexidade da legislação é muito grande, né? Então, você comentou como fazer essa recuperação, onde está essa receita. O primeiro ponto que vocês, empresários, precisam anotar agora é a relação de monofasia. O que é um tributo monofásico? Então, aqui a gente tem as empresas do Simples Nacional e as empresas do lucro presumido no Estado. Agora eu vou estar falando especificamente das empresas do Simples Nacional. Então, os produtos monofásicos, eles são, o próprio nome está dizendo, são produtos de fase única, ou seja, ele é tributado na cadeia produtiva somente na indústria. Então, o que é que ocorre com PIS e COFINS dessas empresas que comercializam produtos monofásicos? Eles compram do distribuidor, que o distribuidor compra na indústria, e essa cadeia produtiva só é tributada, ou só deve ser tributada, produtos monofásicos, cadeia concentrada na indústria. Então, isso faz com que um empresário que é comerciante, por exemplo, bares e restaurantes, então produtos monofásicos, bebida, refrigerante, água mineral, são produtos monofásicos. Essa cadeia produtiva que ocorre com a tributação na indústria, ele não pode tributar depois no Simples Nacional, ele precisa desagregar dessa receita o que não é monofásico. Então, perceba, há uma tendência muito grande a bitributar em relação a PIS e COFINS os produtos que são chamados monofásicos. E quais são os produtos monofásicos? É uma tabela muito grande que não dá para decorar todos os produtos, mas você, empresário, vai anotar aí onde você vai encontrar os seus produtos monofásicos. Então, por exemplo, a tabela 3.4.10, 3.4.11, 3.4.12 do SPED fiscal. Lá existe uma relação enorme de produtos que são monofásicos. Vou dar só exemplo, Geraldo, para você ter uma ideia. Então, nós temos autopeças, farmácias, que são os produtos farmacêuticos, água, refrigerante, bebidas frias, motocicletas. São produtos que são monofásicos, então eu tributo ele na cadeia, lá na indústria, e quando o distribuidor recebe, que vende ao pequeno comerciante, esse tributo de PIS e COFINS, ele não deve mais ser pago na saída, porque ele já foi pago quando eu comprei o produto, estava ali dentro daquele preço. Então, esse é o primeiro momento de um empresário anotar. Tributação monofásico, ou seja, são aqueles produtos que ele vende e que a cadeia produtiva vai ser tributado PIS e COFINS somente na indústria. O segundo ponto, produtos de substituição tributária de ICMS e antecipação de receita. Muitas empresas, talvez a sua que esteja aí nos assistindo, ele tem uma relação de venda com substituição tributária ou antecipação tributária. Quando eu cheguei aqui no estado de Sergipe, vim de Salvador, diversas casas de materiais de construção estavam fazendo antecipação tributária de produtos de material de construção. Ou seja, esses produtos ele vai ser tributado com a segregação na hora de fazer o PG-10, ou seja, eu tenho que separar esses tributos sob pena de estar pagando esses tributos duas vezes. Então, só nesse primeiro momento, como eu já falei, nós temos a tributação monofásica, que são produtos onde eu pago PIS e COFINS na indústria, e o PIS e COFINS sobre a substituição tributária também. Quer dizer, eu Leonardo, já tenho aqui 2 produtos. Pode falar, gente. As empresas do MEI se beneficiam desse artifício? Não, porque a relação do MEI, ele não paga PIS e COFINS, ele tem uma tributação que é apenas o INSS, ou se for caso de serviço ou de comércio, ele vai pagar só o ISS ou ICMS, mais o INSS dele mensal. Então, ele já é beneficiado porque ele não paga o PIS e o COFINS. Todo esse trabalho que eu estou apresentando,
ele é para microempresa, uma empresa de pequeno porte, que está dentro do Simples Nacional. Ou seja, conforme a Lei 123, no artigo 18, parágrafo 4º, ele tem que segregar, ou seja, separar as receitas, os produtos que é proveniente de produtos monofásicos e produtos de substituição tributária, para poder retirar dessa receita e não fazer o pagamento em duplicidade. Na prática, isso ocorre quase em 100% das empresas quando nós vamos atuar. A gente vai lá na empresa e verifica que a contabilidade não fez a segregação dos produtos, ou seja, num restaurante, por exemplo, ele não disse que 100 mil reais de faturamento foi 50 mil de bebidas, que são monofásicos, e mais 50 mil de produtos de alimentação em geral. Então, essa forma de tributação que coloca tudo no mesmo bolo é que precisa ser corrigida e o SEBRAE vai entrar com essa ajuda aos empresários que tenham essa tributação sem fazer essas retenções, essa separação, para poder recuperar esses valores que foi pago a maior nos últimos 5 anos. E a documentação necessária para poder buscar esse recurso? Perfeito, Geraldo. É uma ótima pergunta, porque dentro desse processo de Simples Nacional, que a maioria das micro e pequenas empresas hoje elas estão no Simples Nacional, então a documentação é diferenciada do regime do presumido, do lucro presumido. Então, falando de Simples Nacional, qual a documentação que ele precisa? O programa gerador, e aí eu peço ao empresário que mais uma vez anote, para que ele não tenha dificuldade na hora de conversar com o contador, quais os documentos que eles vão precisar para apurar esse crédito. É o programa gerador chamado PGDAS, que é um programa mensal onde o contador envia as informações para a Receita Federal e todos os XMLs de notas fiscais de saída para poder apurar quais são os itens que têm substituição tributária, quais são os itens que têm monofasia e quais são os itens que têm tributação normal. Apurado essa separação, vai precisar retificar os PGDAs e com essa retificação ele vai poder solicitar restituição desses valores, inclusive colocando a conta da empresa para que a Receita Federal credite na conta da empresa esses valores. Qual o tempo, em cima desse trabalho, qual o tempo dessa devolução do recurso até para o microempresário planejar seu fluxo de caixa? Perfeito. Por que a gente está muito preocupado, né, em relação ao fluxo de caixa das empresas? Porque, como nós sabemos, esse diferimento dos tributos que vão ser agora março, abril e maio, vão todos agora para outubro, novembro e dezembro. Então, nós temos 6 meses aí para fazer com que esses tributos pagam a maior, eles entrem significativamente para essas microempresas. Então, qual seria o prazo? O prazo, conforme a própria Receita Federal, em média é de 60 dias a partir da data da solicitação. Geralmente é creditado na conta da empresa sempre no dia 20. Então, quando você completa 60 dias, você conta mais ou menos o próximo dia 20 e esse crédito é disponibilizado na conta da empresa, desde que sejam feitas as retificações e essas retificações tenham os documentos fiscais comprobatórios para poder ele fazer esse crédito com segurança, respeitando a legalidade, respeitando a Lei 123, que é a Lei das Micro e Pequenas Empresas, sobretudo no artigo 18, 4A, parágrafo 4A e parágrafo 12. Além de que existe também uma resolução do Comitê Gestor, que é o CGSIM, número 140. Então, a base legal do que eu estou falando está dentro dessa lei. O que é que precisa o empresário fazer? Nesse momento, quando acabar a live, amanhã, esse tempo que ele está em casa, trabalhando no formato home office, é interessante que ele já providencie essa documentação que eu citei dentro de 60 meses, ou seja, ele vai pegar de 2015 para cá, mais ou menos, os 60 últimos meses, para poder apurar se foi o caso de o contador dele não fez essa segregação
da qual eu me refiro. Tem outro tipo de recuperação de crédito, de geração de receita, fora esses dois que você elencou? Perfeito, perfeito. Esse tipo de recuperação, nós estamos chamando ele aqui, dentro da própria Lei 123, PIS de produtos monofásicos e substituição tributária. Ele é um produto que ele é muito rápido, ou seja, ele não envolve a necessidade de uma ação judicial. O próprio contador, com posse de um relatório com as notas fiscais, ele vai lá, retifica o que ele pagou a maior, gera um crédito e ele recebe esses valores. Existem outras ações que vai precisar ação judicial. E aí eu vou dar um exemplo, Geraldo, que é muito interessante. Estamos falando muito aí da questão do FGTS, a questão de geração de uma grande quantidade de desemprego, né? E essas ações, né, que a empresa deve fazer, ela também tem a possibilidade de tudo que está na folha que foi demitido sem justa causa, ou seja, os trabalhadores nos últimos 5 anos que foram demitidos sem justa causa, quando ele pagou na rescisão os 40% do funcionário para o FGTS, ele também pagou, muitas vezes ele não sabe, ele não tem essa informação na área administrativa, mas ele pagou junto também 10% a mais para o fundo do FGTS. Então, eu vou dar um exemplo bem prático, talvez não saia aí muito bem, mas aqui é o documento que ele vai ter que pegar para reconhecer esses valores, que é um demonstrativo do trabalhador. E aqui embaixo, ó, você vê que existem os valores que foram apurados, onde eu tenho o valor do trabalhador e o valor da empresa, ou seja, sempre o valor da empresa é pago 10% a mais. Significa que ele tem que entrar na área judicial e recuperar nos 5 últimos anos essa diferença entre o que a empresa pagou e o valor que o trabalhador efetivamente recebeu. O que pode Nesse caso específico, vai haver uma compensação ou uma devolução do que foi pagar maior? Perfeito a sua pergunta, porque naquele momento que eu falei sobre a questão da devolução na conta corrente, que é uma medida administrativa, aqui difere porque é uma ação judicial. Então, nessa ação judicial, eu vou fazer todo o meu procedimento baseado em compensação ou devolução. Porém, isso é judiciário. Na hora de fazer o pedido ao juiz é que eu vou determinar qual é o formato que é melhor para mim, como empresa, a ter esses valores. Pode ser em valores efetivamente, porque é um processo junto à Caixa Econômica, quem lidera a questão do FGTS em relação a esse fundo. E o que é que ocorre com esse fundo, para que vocês possam entender? Houve uma lei complementar, que foi a Lei Complementar 110, que na época da inflação, lá na época de Fernando Henrique, mais ou menos, houve a questão dos expurgos inflacionários. Então, surgiu esses 10% que a empresa tem que pagar para gerenciar a perda inflacionária no FGTS. Pois bem, quando chegou em 2012, esse fundo ele já foi suficiente, não precisou mais aportar recurso, mas ainda assim a lei continuava em vigor. Então, em 2015, 2016, 2019, inclusive, até dezembro de 2019, vocês que são microempresários pagou esses valores de forma indevida. Então, lá no Poder Judiciário, o juiz vai reconhecer esse direito, porque já há uma decisão através de recursos repetitivos, onde consta a decisão do STF em relação a esse tema, que não é devido mais esses 10% a partir do momento em que houve a finalidade, ela foi acabada, não precisa mais ter desses recursos desde 2012. Então, com essa ação judicial, ele vai optar se ele quer essa devolução através de compensação ou se ele quer esses recursos. Aí a opção é do contribuinte. Leonardo, tem uma pergunta aqui que a colega quer saber com relação aos 2 itens iniciais que você comentou, quais são as atividades econômicas que podem se beneficiar? Perfeito. No início eu comentei sobre a questão monofásica, né?
Então, quais são os produtos que são monofásicos e que as atividades que estão aí antenadas agora já tem que acender um alerta, que é aquele sinal amarelo, porque ele pode estar pagando tributação a maior. Bares e restaurantes. Por que bares e restaurantes? Porque eles comercializam o refrigerante, a cerveja, a água mineral, o suquinho industrial. Então, tudo isso são produtos monofásicos que eu preciso segregar da minha receita para poder pagar somente aqueles que não são monofásicos. Então, chamo a atenção nessa época aí de delivery, né, que nós temos aí muitas empresas nessa área de alimentação, bares, restaurantes, essa necessidade de vocês apurarem na atividade de vocês os produtos monofásicos. Aí vamos lá. Nós temos ainda mercado, mini mercado e padarias. São áreas também, por quê? Porque a área, por exemplo, do trigo é um produto monofásico. Então, toda a matéria-prima em padarias, ela é produtos monofásicos. Então, é uma apuração a mesma ação, que é produto monofásico de PIS e COFINS. Mercado. Imagine lá no mercado, quem tá nos ouvindo aí, que é um mercadinho, os produtos que ele vende, por exemplo, de toucador, shampoo, toda essa parte também de refrigerante, água mineral, que o mercadinho vai vender, toda a parte de toucador. Então, todos esses produtos são monofásicos e vai ter essa necessidade de segregação. Só para você ter uma ideia, Geraldo, a parte de autopeças, que é uma área que também 80% a 85% dos produtos de autopeças são produtos monofásicos, autopeças e farmácias. Tem uma grande parte de produtos monofásicos. Só para você ter uma ideia, essa devolução para autopeças, ela está girando em torno de 156 mil, só nessa ação. Bares e restaurantes, em média de 48.254. Isso numa média, a depender do faturamento da empresa. Então, a gente pegou aqui mais ou menos por atividade de todos os trabalhos que foram feitos e tirou-se uma média para apurar. Então, quem mais a gente tem? Conveniência e revendedores, material de construção elétrica e hidráulica, autopeças e mercadinhos. Então, essas são a maior parte das empresas que possuem o produto monofásico. Agora, substituto tributário. Veja, pode falar. Na verdade, esse recurso, essa ação vem no momento certo, né? Porque todas as atividades estão fechadas, sem gerar receita, e surge uma oportunidade para quem não tem uma estrutura de apoio técnico, buscar o Sebrae e esse apoio do Sebrae se orientando para poder gerar receita e manter seu fluxo de caixa e evitar um possível fechamento do seu negócio. Exatamente. O que o Sebrae está preocupando muito, né, nesse período é em relação a esse diferimento que as empresas vão tender a um pagamento em duplicidade lá para outubro, novembro e dezembro, e a questão de desemprego. Então, a gente, tanto nós aqui, os técnicos do Sebrae, quanto os analistas, os gerentes, a direção técnica, a superintendência, não está medindo os esforços para que a gente verifique todas as possibilidades. Por isso, a encomenda desse estudo nosso para trazer para vocês essa realidade aqui, que vai impactar de forma positiva em até 60 dias, valores creditados por competência. Então, vamos dizer que ele só pagou a maior uma competência de janeiro de 2016. Ainda assim, essa competência, ele vai receber esses valores. Então, toda essa documentação vai ser enviada para o Sebrae. Vocês vão procurar os canais, as empresas vai procurar os canais digitais para mandar essa documentação. E eu tenho certeza que o Sebrae vai fazer esse levantamento da forma que atenda a todas as empresas que precisem, que venham pedir esse socorro para que a gente dê esse apoio. Agora, precisa muito que o empresário também, como você disse, Geraldo, saia daquela zona de conforto para vir fazer essa diferença junto com a gente, né? Não adianta ficar chorando que a crise está aí. E a gente precisa fazer a diferença. E nós estamos querendo fazer essa diferença junto com os empresários.
Na verdade, é uma oportunidade até de melhorar, né? Com Bom, relação então, à Geraldo, crise que está se você... passando. Ô, Leonardo, acho que é uma oportunidade do Isso, empresário exatamente. melhorar com essa Diga. crise, né? Buscando alternativas, organizando seu negócio para se preparar para o pós-crise. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é o seguinte: o que Perfeito. leva um pequeno empresário, um microempresário, a optar pelo regime do simples em vez do presumido ou vice-versa? Perfeito. Eu vou entrar nessa área quando eu falar do presumido, porque eu quero trazer, eu estou aqui assim ansioso para trazer todo o meu melhor para as empresas. Então, não quero esquecer de mais uma, Geraldo, que eu falei aqui do FGTS, produto monofásico, substituição tributária, e quero, antes dessa pergunta, para eu não esquecer, trazer mais um tema que as empresas precisam recuperar, que são os valores na conta de energia. Então, veja, qualquer microempresa, empresa de pequeno porte, ela tem lá sua contazinha de consumo de energia. O que é que ocorre? Essas contas de energia, quando ela recebe essa conta, ela está pagando essa conta, vem o ICMS dentro da conta de energia. Ocorre que dentro desse ICMS já há uma decisão do STJ, porque o STF entendeu que não há tema de repercussão geral e jogou para o STJ. Então, o STJ já entendeu, através das turmas do STJ, está indo para o pleno esse ano, para poder recuperar os valores dentro da conta de energia que vão incidir sobre transmissão e distribuição de energia. Ou seja, as empresas que entrarem antes dessa decisão do pleno, elas vão poder recuperar os 5 anos. As empresas que puderem entrar após a decisão, que é uma decisão que pode acontecer ainda esse ano, só vai recuperar os valores dali para frente. Ou seja, vai reduzir a conta de energia com base nessa ação do ICMS, dali para frente. Ele não vai pegar os 5 anos que pagou a maior. Portanto, se faz, gente, mais do que necessário a entrada das ações individuais para recuperar esses valores na conta de energia, em relação a que a ICMS nas tarifas de distribuição e de transmissão de energia. Então, é mais um tema. E aí, Geraldo, eu peço perdão a você, porque eu queria trazer todas as possibilidades para um empresário, dentro do tempo que a gente tem, é um tempo curto, mas eu vou agora começar a responder a sua pergunta. E aí, Geraldo, olha que coisa interessante. Existem empresas que elas vão lá e optam pelo presumido ou por simples nacional, apenas por ser um regime mais simples de tributação, e muitas vezes ela não tem a necessidade de, por exemplo, ser presumido ou ser simples, sem fazer uma avaliação técnica de planejamento tributário para ver qual é o melhor regime de tributação. Então, respondendo a sua pergunta, existe um fator dentro do Simples Nacional chamado R, que é um fator que vai levar em consideração sua folha de pagamento. Portanto, toda vez que sua folha de pagamento, que é a folha de pagamento do empresário, ela for maior do que 28% entre a folha e o faturamento dela, ou seja, eu já tenho uma margem, uma quantidade de funcionários relativamente grande ou crescente, eu vou optar pelo presumido. Por quê? Porque o presumido vai me trazer um valor menor do que o Simples Nacional. Porque esse fator R, que vai levar em consideração as despesas de folha, ele é um fator pequeno para diminuir essa tributação e diluir dentro do Simples Nacional. Então, por exemplo, vocês que são da área de construção civil, são micro e pequenas empresas, tenho como lucro presumido a melhor forma de tributação. Por quê? Porque eu já tenho um valor de folha maior do que 28% em relação ao meu faturamento. Então, o que vai determinar qual é o meu melhor regime de tributação é fazer esse cálculo. Qual que é a relação da minha folha e o meu faturamento? Se minha folha ela não for muito grande, ela for um R, que é esse coeficiente, menor de 28%, aí não é interessante que eu faça o Simples Nacional. Eu vou migrar para o lucro presumido. E aí, no lucro presumido, nós temos várias micro e pequenas empresas que são também no presumido,
que são outras ações que eu vou trabalhar daqui a pouco com você, mas como você me perguntou qual é a forma de eu visualizar qual o melhor regime de tributação, a melhor forma é você verificar e contabilizar até que percentual é a folha de pagamento da empresa, para decidir Leonardo, se eu fico. Pois não. Leonardo, com relação às empresas do presumido, qual é a maneira também deles gerarem receita com a recuperação de créditos? Pronto, perfeito. Segue a mesma orientação das empresas do Simples ou há uma modificação ou um rito diferente? Pronto. O regime de tributação, Geraldo, é totalmente diferente. Então, vejam, nesse primeiro momento, tudo que eu falei aqui, a forma, os documentos, a base é a mesma. O que é produto monofásico para o Simples Nacional, também o é para quem é presumido. Porém, a forma de fazer todo esse trabalho é diferente. O que é que ocorre? Então, vamos lá. No lucro presumido, agora eu já não estou falando mais daquele documento chamado PG-10, que é o documento do Simples Nacional, e já estou começando a falar dos SPEDs, que são as obrigações tributárias de quem está no lucro presumido. Então, qual que é a grande vantagem de que o lucro presumido pode oferecer ao empresário? É que ele permite todas as deduções de créditos possíveis, desde que seja analisado as bases de cálculo de fato gerador. Então, por exemplo, existe uma tributação que você vai reduzir o PIS e o COFINS, no mesmo formato, como eu falei, na parte anterior dos produtos para o Simples Nacional. Só que a ideia aqui é diferente. É você reduzir todo o impacto tributário de PIS e COFINS, da base de cálculo do PIS e COFINS, com a exclusão do ICMS ou do ISS. O que é que disse os tribunais superiores, né? O que é que houve para que essa devolução ocorresse? Foi dito aos tribunais, principalmente o tribunal que hoje tem uma dívida de 200 milhões à União só desse tema, por conta de tributos a maior, e o STF entendeu que cabe às empresas aí fazer essa ação judicial para recuperar esses valores que Leonardo, só interrompendo um pouco. Essa decisão, essa já é a decisão final do Supremo? Perfeito. Essa já é uma decisão final do Supremo, através de recurso extraordinário já, e que traz a possibilidade já definitiva de fazer a recuperação de PIS e COFINS, retirando da base ICMS e ISS. O que é que o juízo entendeu no caso desse formato? É que quando você paga PIS e COFINS no presumido, está subentendido que você vai pagar pelo faturamento bruto. Então, o STF entendeu que esse faturamento bruto, quando você paga o ICMS ou o ISS, ele não faz parte do faturamento da empresa. Ele não é da empresa. Você vai pagar ele ao Estado ou ao município. Logo, ele tem que ser retirado da base de cálculo. Então, qual é o entendimento? As empresas que estão dentro do presumido, eles precisam também, aí só através de ação judicial, veja como é diferente do caso do Simples Nacional. No Simples Nacional, essa apuração de monofasia, por exemplo, você pode fazer dentro do próprio PG-10. Aqui, quando a gente está falando do presumido, existe um documento chamado PERDECOMP, que se você tem essa tributação monofásica, substituição tributária e pagou tributo a maior, você vai fazer isso através de PERDECOMP. Leonardo, para as empresas que têm essa monofasia. Pois não, Geraldo? Você poderia apresentar de forma mais prática um exemplo para nossos colegas que estão nos assistindo? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. No lucro presumido, por exemplo, nós vamos ter os mesmos produtos de monofasia, substituição tributária, que eu falei agora há pouco. Só que, como no lucro presumido você não tem programa gerador, como você tem no Simples Nacional, existe um outro documento chamado PERDECOMP, que esse PERDECOMP, ele leva em consideração a demonstração acessória dos SPEDs da empresa do presumido. Então, vamos dar um exemplo.
se eu fiz lá uma tributação, um exemplo de uma mercadoria de R$ 100.000, e dentro do sistema acumulativo, porque quando eu estou trabalhando com esse tipo de tributação, eu estou dentro do sistema acumulativo, essa tributação cumulativa, eu já paguei essa tributação monofásica. Então, ao invés de eu pagar ela maior, se houve o caso do pagamento, eu tenho que fazer um PERDECOMP ao invés de gerar o PG-10 e gerar um crédito tributário para poder fazer as devidas compensações. Então, nesse caso aqui, no Simples Nacional, eu recebo realmente o recurso na conta da empresa. No caso do lucro presumido, não. Eu vou trabalhar com compensação. Então, essa é a grande diferença do presumido. É que eu não vou ter o dinheiro em caixa. Eu vou poder fazer essa compensação. E o tempo também vai demorar mais, né? O tempo é mais demorado. Aí você me perguntou, qual é o tempo lá no Simples Nacional? Eu falei em torno de 60 dias, dia 20 e depois de 60 dias. Aqui, como vai depender de uma decisão judicial, e no caso do PIS e COFINS, e no caso do PERDECOMP, é compensação, esse processo de compensação, ele vai gerar para a homologação até 5 anos para a Receita homologar. Então, você pode até estar compensando, mas vai demorar a homologação dessas compensações. E a homologação é aquele sinal verde da Receita Federal dizendo que a tributação está em conformidade, o que é importante para o empresário. Então, Geraldo, voltando à sua pergunta, a única diferença é de que forma vocês vão fazer, os empresários vão fazer esse levantamento, porque, de um lado, eu preciso de uma ação judicial, ou seja, para PIS e COFINS, redução da base de cálculo do ISS ou do ICMS, eu preciso ter uma autorização judicial para fazer essas compensações. Diferente da monofasia, como eu falei agora há pouco, que eu posso fazer isso via PERDECOMP. Então, eu tenho aqui já 3 ações que eu falei só do lucro presumido. Primeiro, redução do ICMS com base PIS e COFINS, retirando da base ICMS e ISS. Monofasia ou substituição tributária, onde eu tenho um documento chamado PERDECOMP, que eu preciso fazer o levantamento de quanto eu paguei a maior, fazer as compensações para a Receita homologar até 5 anos. Mas aí eu já estou fazendo os meus créditos devidos da forma correta. Então, todo esse processo também do FGTS vai caber, que eu comentei, dos 10% da multa do FGTS, vai caber também a empresa do lucro presumido. E vai caber ainda a conta de energia, que eu falei agora há pouco, sob a base de ICMS, também nas empresas do lucro presumido. Então, percebam que no lucro presumido eu vou mudar a documentação. Eu vou precisar principalmente dos SPEDs, ou seja, são declarações acessórias que as empresas do lucro presumido, elas têm que mandar todo mês para poder apurar e verificar daquele comércio que é lucro presumido, quais são os produtos de monofasia que não foram apurados da forma correta, fazer o PERDECOMP e fazer as compensações. Então, dentro do presumido, eu vou ter as mesmas oportunidades de crédito tributário. E quando a gente fala, Geraldo, aqui em crédito tributário, é importante que não se confunda o crédito tributário referente à não cumulatividade, que é aquele quando você se credita da mercadoria para fazer a operação de débito e crédito, mas eu falo do crédito tributário referente de pagamento a maior, que foi feito em desconformidade com as leis das micro e pequenas empresas, ou seja, não respeitou o parágrafo 4º do artigo 18 da Lei 123 e também do Regimento CGSIM 140. Então, a partir daí, há toda essa análise que o próprio empresário ele vai precisar fazer. Na verdade, acredito que é uma oportunidade agora do empresário cada vez mais se profissionalizar, mesmo ele sendo micro, pequeno, médio, grande empresário, em busca de alternativas para o seu negócio. É isso, Leonardo? Porque essa falta de receita direta vai fazer com que ele crie outras alternativas de receita. E essa orientação, essa consultoria que o Sebrae está permitindo nesse momento para os micro e pequenos empresários é importante.
num momento tão difícil. Perfeito, é isso mesmo, Geraldo. Eu vou dar um exemplo bem prático, né, de uma situação que aconteceu bem pouco tempo aqui, e vai servir aí para os empresários, para eles enxergarem que tem oportunidade sim, que tem saída sim, e a gente vai lutar, nenhuma empresa a menos aqui no nosso estado, mas é preciso que também o empresário ele assuma essa vontade de acertar e de querer fazer a diferença. Ele tem que sair dessa zona de conforto. Pela Então, sua experiência, você acha que o empresário é falta de conhecimento, falta de orientação, é acomodação, é medo de entrar na justiça? Qual é a análise que você faz? Pronto. O primeiro ponto, Geraldo, da análise que eu faço é que realmente é uma complexidade muito grande, né? Quando a gente trata do tema tributário, veja que eu falei um monte de coisa nova que talvez muita gente nem nunca ouviu, produtos monofásicos, substituição tributária, são leis esparsas. Então, hoje no Brasil, nós temos, somando Estado, município e União, em torno de 300 mil leis tributárias, 300 mil normas entre decretos e leis. Ou seja, é muito complexo o tema. E eu entendo a dificuldade do empresário, para se ter uma ideia, se gasta em torno de 2.000 horas para apuração ano com essa pesquisa do IBGE que eu falei agora há pouco. Ou seja, 95% das empresas pagam tributos a maior por ter uma legislação muito complexa e ele não consegue entender essa necessidade de apurar, de junto com o contador ele conhecer qual é o produto que ele vende, como é que ele vai saber que a tributação dele está sendo correta quando chega lá a guia para pagar. Então, há muito aquela coisa da confiança. E é natural que tenha a confiança do contador, da contabilidade, mas o empresário ele precisa conhecer qual é o produto dele, qual é a sistemática de tributação dele, qual é a operação que pode reduzir o impacto tributário e como geralmente é algo muito específico que o pequeno empresário não tem condição, muitas vezes, de contratar um advogado, um consultor, o Sebrae está pegando na mão desse empresário e dizendo, olha, nós estamos juntos, agora o Sebrae precisa que vocês tenham essa iniciativa, porque chegando para o Sebrae, eu não tenho dúvida que essa demanda, o Sebrae vai estar com os empresários. E se a gente pontuar a quantidade de créditos que a gente tem, é o mesmo valor do que as empresas precisam para sair dessa crise, dessa dificuldade. Por quê? Porque há uma tendência de pagar a mais essa tributação 2 vezes, ou seja, bitributar. Então, tudo que eu paguei nos últimos 5 anos tende a ser maior do que o devido, tende a ser 2 vezes mais, porque eu paguei lá na indústria e estou pagando novamente na saída. Então, é algo muito complexo. O Sebrae tem algum canal aberto para poder os empresários que estão assistindo poder tirar suas dúvidas ou buscar algum tipo de orientação? Perfeito, perfeito. É muito interessante essa pergunta. Você que está nos escutando aí, que é empresário, os canais digitais estão abertos nesse primeiro momento para esse trabalho específico de documentação. Vocês vão ligar para o 0800 570 0800. É o canal do Sebrae via telefone que vai filtrar a demanda, vai verificar seu cadastro, se já é cadastrado, enfim, e vai atender a essa necessidade desse pequeno empresário que ficou todo esse tempo, talvez sem um acompanhamento, sem poder ter um consultor que entendesse, e o Sebrae agora vai pegar na mão desse empresário e vai dizer, olha, estamos juntos e nós vamos conseguir vencer essa crise junto. Então, o canal que fica aberto é o 0800 570 0800 para filtrar a necessidade desse empresário. Leonardo, tem alguma outra sugestão para buscar mais receita, para que aquele empresário possa sair dessa noite mais satisfeito, menos, já que o momento é de tanta notícia ruim? Qual é outra sugestão que você pode oferecer para esses empresários que estão nos assistindo? Perfeito, Geraldo. Eu sei que a necessidade, né, que o tema traz, esse tema realmente me motiva, né?
e assim eu ficaria um dia inteiro se disponibilizasse 8 horas por dia para falar, eu não pararia de ver coisas uma em cima da outra que são oportunidades fiscais de que a empresa paga a tributação a maior. Então, vou dar mais uma, que também é decisão já definitiva e que vai ocorrer para as empresas do lucro presumido, micro e pequenas empresas, que é em relação à folha de pagamento. Olha só que coisa interessante. No momento que as empresas precisam tanto reduzir sua contribuição patronal, e a gente verifica lá na folha analítica dessa empresa, ela tem alguns fatores que devem ser levados em consideração. Então, por exemplo, quando o funcionário se acidenta, aqueles 15 primeiros dias de acidente ali, que é o auxílio acidentário, auxílio acidente, a empresa vai pagar os 15 dias e depois ele vai ficar com o benefício do INSS, correto? Esses 15 dias que a empresa está pagando a esse funcionário, ele é uma verba que a gente chama indenizatória. Ele não é uma verba remuneratória. Então, significa que não cabe contribuição de INSS para esses casos, quando o profissional se acidenta e aqueles 15 primeiros dias vão ser pagos. Outra coisa, no momento de 1/3 de férias, que eu estou vendo muitas empresas, né, dando as férias coletivas, muitas delas vão pagar esse 1/3 de férias lá no fim do ano. Então, o que é que a gente chama a atenção? Esse 1/3 de férias, de acordo com o STF também, decisão já definitiva no pleno do STF, não cabe verba de INSS da parte patronal. Então, tudo que eu estou falando aqui, os 15 primeiros dias do funcionário acidentado, é aquela parte patronal dos 20% que cabe à empresa, ele não deve pagar essa tributação. Então, o que é que a gente vê na prática? Quando a gente vai pegar a folha de pagamento analítica, a gente verifica que nos 5 últimos anos a empresa não levou em consideração toda essa carga de valores remuneratórios, valores que devem ser separados também do que é remuneratório e indenizatório, e não cabe recolhimento de INSS da parte patronal de todas as verbas que são indenizatórias. Então, quando a gente vai fazer uma análise da folha dessa empresa, a gente verifica que tem pagamentos previdenciários da empresa, da parte patronal, feitos a maior. Então, olha aí, mais uma necessidade. Essa necessidade da empresa recuperar esses valores, ela é também via judicial. O juiz pode autorizar, na própria sentença ele autoriza, e quando ficar em definitivo essa sentença, ou seja, tiver trânsito em julgado, ele pode realizar as devidas compensações. Ou seja, todo esse trabalho, ele é um trabalho de apuração que muitas vezes, principalmente as empresas no interior, elas não têm esse suporte para poder fazer esses levantamentos. Então, é esse apoio que a gente quer dar às empresas, que traga essa documentação para que a gente possa analisar quais são os créditos imediatos que cada empresa vai ter. Então, acabei de falar mais uma que vai valer para a parte do presumido. E o que é que acontece com o Simples Nacional em relação à folha? Aí vem uma questão interessante. Na própria lei do Simples Nacional, que é a Lei 123, ela não permite diversos fatores de beneficiamento, porque na tese a própria lei já é um beneficiamento para a micro e pequena empresa. Então, quando eu trato da monofasia, eu não estou tratando de um benefício fiscal, eu estou tratando de uma redução de crédito tributário por conta de pagamento a maior na fonte que foi feito na compra do produto. Então, é permitido por quê? Porque a própria lei diz que, nesse caso, não há benefício fiscal, senão teria 2 benefícios em um só momento. Isso não pode. Portanto, essa questão de 1/3 de férias, essa questão do auxílio acidente, na hora que o funcionário se acidenta e ele recebe esse valor, também só vale para o presumido. Aqui não vale para as empresas do Simples Nacional. Então, como nós temos diversas micro e pequenas empresas que também são presumido, essas empresas devem fazer o quê, Geraldo? De documentação. Pedir a contabilidade, a folha analítica de todo o seu processo nos últimos 5 anos e verificar quais são as verbas
indenizatórias, porque muitas vezes eu citei 3 só como exemplo. Mas, por exemplo, se você tem um trabalhador que ele viaja para, por exemplo, representar um tipo de um consultor de venda, e esse cara viaja. Então, todo esse valor que você paga ele como salário, vai que você dá ele até 50% de despesas de viagem, para indenizar ele na alimentação, no hotel. Então, é mais um exemplo de uma verba indenizatória que não cabe à parte patronal dos 20%. Ou seja, são exemplos. Quando a gente pega essas folhas, a folha analítica da empresa, a gente percebe que há valores absurdos pagos a maior. Então, fiquem atentos, porque às vezes você, empresário, está trabalhando, dando aquele gás e não vê o dinheiro realmente acontecer por conta desses custos que vocês não estão conseguindo visualizar no planejamento da empresa. Na verdade, muitas vezes o resultado está nesses custos a maior, está sendo pago de forma errada, né, Leonardo? Exatamente. Quer mais uma, Geraldo? Posso falar Vamos mais lá. uma? Vamos, o pessoal está animado aí, viu? Pronto, O pessoal está animado na se live. deixar, né, eu vou... Então, meu tempo está curto, mas eu vou alertando aí do que eu for lembrando. E aí eu vou lembrando de trabalhos que já foram feitos. Nós temos quantos minutos ainda? 6 minutos. 6 minutos, mas eu vou Então falar a última. dá para você dar 2 notícias boas ainda essa noite. Pronto, eu vou falar de uma forma resumida e aí depois cada empresa entra em contato e a gente vai com certeza se ver. O que ocorre em relação, Geraldo, muitas vezes aos insumos, né? Você compra um insumo, eu vou dar um exemplo, as próprias empresas de construção civil, muitas vezes elas compram um insumo, cimento, tinta, para produzir um determinado prédio, uma unidade imobiliária, enfim, e esses insumos, ou seja, esse material utilizado na construção civil, ela pode ser considerada desde que esse conceito de insumo ele seja questionado também no Poder Judiciário. Ou seja, na ação que o próprio STF já julgou procedente, ou seja, já é definitivo, que todo esse conceito de insumo, quando você utiliza para representação da maior parte daquilo que agrega ao produto final, no caso, construção civil. Então, eu posso fazer uma construção civil sem cimento, sem bloco? Jamais. Então, faz parte do conceito de insumo. Então, vocês podem também verificar toda a tributação que foi feita para efeito de PIS e COFINS e reduzir dessa base os insumos que foram ali colocados à disposição para essa construção civil. Então, é um exemplo bem prático e que também já é definitivo. A questão dos insumos para tributação também de PIS e COFINS, que sai daquela base de cálculo e vocês podem fazer todo esse trabalho através de uma ação judicial. Um ponto importante também, Geraldo, que não posso deixar de falar aqui, nós estamos falando da necessidade de algumas ações judiciais, né? E a micro e pequena empresa, a Lei 123, ela dá o acesso ao judiciário sem a necessidade do advogado para poder um empresário no juizado especial, desde que a causa não ultrapasse a 40 salários mínimos, essa empresa pode ir diretamente no judiciário, reduzir a termo o que ele quer do juiz, e ele pode sim ter acesso ao judiciário sem a necessidade do advogado e pode estar, inclusive, pedindo orientações aqui no Sebrae sobre esse tema também. Como ele pode escrever o que ele quer sem a necessidade do advogado. Nesse caso, o processo também é mais rápido, né? A resposta é mais rápida do judiciário para o micro e pequeno empreendedor, né? Isso, porque o processo ocorre no juizado especial, diferente da justiça comum. Então, quando você está na justiça comum, os processos são mais lentos, porque os prazos são maiores. Então, por exemplo, lá no juizado comum são 15 dias, no juizado especial o prazo é 10. Então, há uma celeridade muito grande e também a informalidade. Informalidade no sentido de que o empresário pode ir até o juizado comum, ele mesmo, sem o advogado, desde que ele consiga reduzir a termo, ou seja, escrever o que ele quer do juízo. Então, é interessante que essa informação também o empresário leve proveito, que muitas vezes, Leonardo, quando ele precisa de uma ação judicial,
judicial, nem sempre ele vai precisar do advogado. Pois não? Leonardo, como nós temos pouco tempo, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, em primeiro lugar, que participou, assistiu essa live. O intuito do Sebrae é orientar, se unir com os pequenos e médios empresários para buscar alternativas para vencer essa crise. Só de forma coesa, integrada, que superaremos mais rápido essa crise. Depois, agradecer a você pelas orientações, tá certo? Que foi muito importante, deixou o pessoal que está nos acompanhando felizes com as oportunidades de gerar receita, tá certo? E coloca à disposição também dos colegas que estão assistindo para poder participar, ajudar nesse momento de crise. Perfeito, Geraldo. Eu também agradeço demais a oportunidade de estar aqui conversando com você, a oportunidade que o Sebrae está dando para que a gente possa fazer esse trabalho também social, né? Tudo isso tem um trabalho técnico, mas tem um trabalho social que a gente veste a camisa e a gente está aí para se somar, para ajudar. Então, eu não meço esforços para estar atendendo uma empresa via home office nesse período. Não perca tempo, ligue no Sebrae 0800 570 0800. A documentação, vocês fiquem atentos para na gravação da live, quando repetir o nome dos documentos, vocês anotarem e não deixem perder essas informações, que elas são muito valiosas. E eu tenho certeza que o Sebrae, junto com os empresários, e a gente vai estar nesse mesmo barco, nós vamos construir essa saída juntos. E creio que vai dar tudo certo. Se Deus quiser. Agradeço também a todos, desejo uma boa noite, um abraço. Um abraço, Leonardo, um abraço a todos, boa noite. Boa noite. Então, pessoal, hoje nós tivemos aqui a live com o Leonardo Dias. Amanhã nós daremos continuidade a esse trabalho. Teremos uma live voltada para o pessoal da área de turismo. Como vocês podem, com essas dicas que vão ser dadas amanhã pelo Edmilson Suassuna, consultor do Sebrae, encontrar soluções para enfrentar essa crise. Agradeço a todos vocês, uma boa noite e até amanhã.